Fala pessoal, estamos aqui com mais um De Cara com a História e hoje a aula é sobre América Espanhola, dominação e administração espanhola na América. A gente começa esse conteúdo falando da dominação espanhola na América. Lembrando que os espanhóis chegaram aqui, em 1492, mais precisamente no dia 23 de outubro, eles estavam capitaneados pelo Cristóvão Colombo, um navegador genovês a serviço da Espanha. Tem todo um trabalho por trás disso aí, que a gente viu no conteúdo de Grandes Navegações. E após a chegada deles aqui, houve alguns embrólios jurídicos, pessoais aí com Colombo e a coroa espanhola, até que a coroa espanhola resolveu criar os adelantados, que eram capitulações, que eram terceirizações do processo de colonização aqui na América. Os espanhóis, então, não tinham um capital tão grande em dinheiro para poder investir num território tão grande, então ela terceirizou. A gente tem aí nomes famosos como Hernán Cortés, e Francisco Pizarro sendo adelantados. Mas antes de falar dessa parte jurídica, dessa parte administrativa, vamos falar aqui da dominação. Lembrando, eles chegaram aqui e a terra aqui da América já era bastante povoada. Então, a ideia era começar aí a colonização dominando as populações nativas, Chamado de índios por Colombo, por ele ter achado que havia chegado às Índias, Então, essas populações aí serão dizimadas aí ao longo do processo. Inicialmente, vai ser muito violento. Então, esses adelantados, eles vão se utilizar de artifícios para poder facilitar a dominação. E até a gente faz essa pergunta dentro do conteúdo. Como tão poucos dominaram tantos? A exemplo, Hernán Cortés, com 1.800 homens, dominou uma população de 200 mil habitantes, que é a população dos astecas. Então, Hernán Cortés está totalmente ligado à dominação dos astecas. Mas como ele fez isso? A gente também tem que lembrar que Pizarro também fez isso junto aos incas. Então a gente vai dar um pormenores aqui dessa dominação. A superioridade bélica espanhola, em primeiro lugar. Isso é muito contundente. Então, armas de fogo, espadas, lanças, contra uma população que usava arco e flecha. Temos também as doenças, que propositalmente ou não foram utilizadas para a dominação, uma vez que a população ameríndia aqui não possuía anticorpos das doenças europeias, a exemplo do sarampo, da varíola, até de uma simples gripe. Temos também a aliança com povos inimigos, aquela famosa ideia do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eles, os dominadores vão se aliar a povos que estavam sob o domínio de astecas ou incas e vão utilizar isso para poder promover uma dominação ali, A conhecer, aprender, saber falar a língua. A história conta que uma índia de uma tribo inimiga dos astecas chegou a viver maritalmente com Cortés. E também estudos, Como eu falei para vocês, fazer aliança com povos inimigos, você acaba aprendendo muito. Então, os espanhóis aprenderam muito com essas populações nativas e se valeram desse conhecimento para poder dominar. Um deles, por exemplo, é que os astecas, quando viram Cortés, acharam que se tratava de um deus, Então, assim, os espanhóis vão se valer dessa ingenuidade também aí, estudando essas populações e fazendo essa dominação. Então, Hernán Cortés domina os astecas e Francisco Pizarro domina os incas, Pizarro tem até uma coisa interessante na dominação inca, que o Sapa Inca havia morrido e dois filhos dele, disputavam o poder, o Ascar e o Atahualpa. Então, assim, ele se valeu dessa divisão interna que estava ocorrendo dentro do Império Inca para poder dominar com mais facilidade. Não vamos entrar em detalhes de como ocorre a dominação, essas coisas, tipos de batalha, mortes, essas coisas a gente não precisa adentrar aí. Mas vamos lá. Vamos entender como é que ocorre essa dominação espanhola na América depois que dominou as populações nativas. A gente tem que falar da parte jurídica, administrativa, da parte política. Primeiramente, o território era muito grande, ia do México até a Argentina. Lembrando que o México ele ia até a costa oeste americana, dos Estados Unidos. Então, era um território muito grande. Então,
a coroa espanhola achou por bem fragmentar esse território. Fragmentou em 2 tipos de porções, né? Criando vice-reinos, que tem importância econômica, e também criou capitanias gerais, que tem importância mais estratégica em relação aos vice-reinos, né? Exemplo, a gente vai ter o vice-reino do Prata, vice-reino de Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, capitania geral do Chile, capitania geral da Venezuela, capitania geral de Cuba. Então a gente tem essas divisões aí, ok? Vamos lá, para administrar esse território, para coordenar tudo, para ser o ente político aí, a gente tem primeiramente o Conselho das Índias, é um órgão sediado em Madrid, né, com a chefia do próprio rei, e ele era responsável por toda a administração e também a parte jurídica das porções fragmentadas aí da América Espanhola, das colônias espanholas da América, melhor dizendo, né? Então, esse órgão que escolhia os vice-reis, os capitães gerais, também designava também os capitães militares, né? Os líderes religiosos, tinha toda essa designação e também julgava os crimes mais severos, os maiores, né? Abaixo do Conselho das Índias estava a Casa de Contratação. Era um órgão já sediado em Sevilha, que ele é responsável por todo o comércio e navegação entre a Espanha e as colônias americanas. Tá? Então, tudo que entrava e saía da Espanha em rumo à América, ou da América, entrava e saía rumo à Espanha, era administrado pela Casa de Contratação. Tá? Sediado em Sevilha. Vamos lá, esse órgão aí era o órgão de navegação, o órgão de comércio, e ele também era o que designava os profissionais que iriam para as Américas, tá? Para trabalhar nas colônias espanholas da América. Esse órgão aí, a Casa de Contratação, ele trabalhava com um sistema de porto único. Para facilitar a fiscalização dentro desse cenário, né, desse pacto colonial espanhol com a América, a gente tem que perceber que eles criando o porto único, eles vão facilitar de todas as maneiras a fiscalização. Então vamos entender o que é esse porto único. O próprio nome diz porto único. Só existia um único porto em todo o território espanhol, em toda a Espanha, que poderia enviar navios para a América. E esse mesmo porto era o único porto que poderia receber navios oriundos da América. Ok? Então, todo o comércio e navegação era feito por esse único porto, tá? Que era o porto de Cádiz, na Espanha. Poxa, professor, mas ali na América, a América é muito grande, vai ter um porto só para centralizar tudo? Não. A gente vai ter alguns portos com essa designação de porto único. Por exemplo, Cartagena, na atual Colômbia, Porto Belo, no atual Panamá, Vera Cruz, no atual México. Eram portos que tinham essa designação de porto único para poder enviar navios com produtos americanos para a Espanha. E também eram os portos que recebiam navios e profissionais vindos da Espanha, ok? Vamos lá. Então a gente tem a Conselho das Índias, Casa de Contratação e o sistema de porto único. Abaixo disso, a gente vai ter as audiências, que são juizados, né, municipais, né? São os juizados ali locais ali da América, porque não vai também levar para o Conselho das Índias julgar roubo de galinha, assassinato, violência doméstica, não vai. Então, era tudo tratado ali nas audiências, né? Juntamente às audiências, né, temos os cabildos, que eram órgãos, né, destinados a administrar as vilas espanholas aqui na América. Vila a gente entende como cidade, ok? Então a gente tem aí os cabildos, né? Então uma espécie de prefeituras aqui na América. Então, falando aí da administração, agora a gente pode falar da sociedade espanhola na América. A gente vai ter o status mais alto da sociedade, que é o de peninsulares ou chapetones. Quem são peninsulares ou chapetones? O próprio nome diz peninsulares. Eram espanhóis que vinham lá da Espanha para ocupar cargos administrativos, religiosos ou militares aqui na América. Então eles eram designados, tá? Pessoas espanhóis eram designados pelo Conselho das Índias a vir para a América prestar algum serviço aqui, né? Abaixo dos chapetones ou peninsulares, a gente tem os crioulos. Não traduza, não leva ao pé da letra, é um falso cognato. Vamos lá. Crioulos
Crioulos é a elite econômica aqui na América. São os grandes comerciantes, os grandes latifundiários, os proprietários de minas. Sim, são brancos, são filhos de espanhóis, só que nasceram aqui na América, tá? Eles estão abaixo dos chapetones ou peninsulares, dentro dessa hierarquia social aqui na América. Abaixo dos crioulos, aí a gente já começa a falar do famoso povão. Temos os mestiços, né, que eram uma mistura de nativos com espanhóis, eram os homens livres, eram os trabalhadores livres aqui do contexto americano. Abaixo deles temos os nativos, né, a população nativa. Eles estavam de alguma forma presos a algum trabalho compulsório. Então, alguma forma de trabalho compulsório era submetida à população nativa. A gente vai falar de trabalho compulsório aqui daqui a pouco. Abaixo dos nativos, a gente vai ter os africanos escravizados, né? Aqui na América Espanhola, a gente vai ter uma quantidade muito menor do que a gente observa em outras porções da América, né? Então, assim, a gente vai utilizar, vai ver, sim, vai ser utilizada, sim, esse tipo de mão de obra, mas vai ser uma quantidade muito menor, tá? Agora, vamos lá, vamos falar de trabalho compulsório. O que é trabalho compulsório? Trabalho compulsório é trabalho obrigatório. A gente já estudou em história vários tipos de trabalho compulsório. A escravidão, a servidão, né? Trabalho que torna obrigatório. Mas existem formas, jeitos, maneiras de designar isso. Aqui na América Espanhola, a gente vai ter duas formas de trabalho compulsório muito interessantes. A primeira é a mita, que é um antigo hábito inca, né? Que os espanhóis vão se valer dele. Ele é bem parecido com a corvéia lá do feudalismo. Então, os nativos vão destinar alguns dias de trabalho, né, nas terras do mitaio, né, do cara que vai empreender a mita. A mita foi muito utilizada na parte da mineração. Então, os proprietários de minas vão obrigar a população nativa da região a trabalhar nas minas alguns dias por semana, por mês, ou um determinado período por ano, né? É prometida uma remuneração, que muitas vezes não é paga, uma vez que os mitaios vão consumir, vão acabar se endividando, e aí não vão acabar recebendo nada, porque tem que pagar a dívida com esse dinheiro, com o salário. A outra forma de trabalho compulsório é a encomienda. O encomendeiro, né, que é o espanhol aí, o crioulo, ele vai receber autorização para apressar alguns nativos, a fim de que trabalhe para ele, e em troca ele vai dar catequese e educação para esse nativo, né? Como se o nativo estivesse pedindo educação ou catequese. Então, assim, é como se o espanhol tivesse uma missão civilizatória, obrigando o nativo a aceitar ali o que ele tem para oferecer, né? Vamos lá, pessoal. Então, relembrando, então, a gente tem aí duas formas de trabalho compulsório. E a gente tem a escravidão também, que a gente não precisa citar aqui. A escravidão, que a gente sabe como é que ela funciona. Lembrando que a mita, como eu falei para vocês, é mais utilizada na mineração. Em contrapartida, né, a encomienda é mais utilizada na agricultura. E aqui a gente vai ver uma agricultura de plantation, tá? Que é o latifúndio, monocultura, mercado externo e mão de obra escrava. Tá? Então a gente tem essas alegações aí para falar de colonização espanhola na América, né? E além disso a gente também fala da economia. Então a economia vai se basear na mineração, ouro, prata, e também na agricultura. A gente também vai ter pecuária também ocorrendo aí, ok? Beleza? E a gente não pode deixar de falar da presença da igreja aqui na América, né? Ela vem com 3 funções básicas, né? A função de catequizar as populações nativas, a função de educar, trazer educação, principalmente para os filhos dos espanhóis, ou então do filho dos crioulos aqui na América. A gente vai ver até o surgimento de universidades, tá? Na América Espanhola, e também um controle social, uma vez que a presença da igreja vai inibir alguns desajustes, como assassinatos, estupros, pecado contra a castidade, adultério, e acaba existindo aí um controle social. Espero que eu tenha sido bastante claro aí. Um abraço a todos, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Não se esqueça de ativar as notificações, que agora vai voltar com gás aí na produção de vídeos. Um abraço a todos, tá bom? Beleza, tchau, tchau.